aí, meus consagrados que reclamam do consumo do carro, mas não calibram os pneus. O pneu tá tão murcho que tá começando a fazer aquela barriguinha de chope, meu consagrado. Trouxe hoje para vocês mais um carro híbrido. Esse aqui é o Caoa Chery Tiago 5X Pro Hybrid Max Drive 2025. De acordo com o Tabela Felipe, esse carro custa R$158 mil. No entanto, aqui na Atlanta Veículos, em Goiânia, ele está sendo vendido a R$142 mil. Será que eu estou farejando uma desvalorização, meu consagrado? Vamos começar com os pontos positivos do Tiago 5X Pro Hybrid Max Drive. Primeiro ponto positivo, esse carro tem os equipamentos que a classe média anseia desesperadamente, como por exemplo, bancos com ajustes elétricos. É, meu consagrado. Porque no Brasil, isso aqui, ó, é coisa de carro de gente rica. O teto é de vidro todinho, panorâmico, e ainda tem uns LEDs na lateral para ficar mais massa durante a noite. Tem também um monte de LED no painel. No console central tem um joystick para você selecionar as marchas, igual BMW. Painel digital, tem também o ADAS, que eu comentei mais cedo, com ACC, AEB, LKS, siglas. Uma sopa de letrinhas que fazem o carro dirigir quase sozinho na estrada. Além disso, o acabamento é bem bacana para um SUV compacto. Tem o plástico duro, mas o plástico duro está escondido. A suspensão agrada muito o brasileiro, por quê? Porque ela absorve muito bem os impactos, porque o nosso asfalto faz cosplay da lua. Apesar dos bancos dianteiros serem gigantescos, o espaço interno até que é bom, meu consagrado. Não é e está longe de ser o mais espaçoso do segmento de SUVs compactos, mas é um espaço decente. E ainda conta com gela-saco. O desempenho é honesto, com um 0 a 100 abaixo dos 10 segundos, é fabricado no Brasil, portanto, esse veículo ele é sino-brasileiro, tá? Ele não é 100% chinês. Não digo isso de forma pejorativa em pleno 2025. Lá em 2010, o fato do carro ser chinês seria um impeditivo, seria um ponto negativo, mas hoje em dia não dá para falar mais isso. Ainda mais porque a Caoa, ela já tem uma experiência fabricando carros no Brasil, inclusive ela começou fabricando os carros da Hyundai, como por exemplo o Hyundai Tucson, o Hyundai X35 e o New Tucson. Eles têm nomes diferentes, mas são todos Tucsons. Inclusive no Brasil nós chegamos a ter as 3 gerações do Tucson sendo vendidas ao mesmo tempo. Agora vamos falar de ponto negativo. Agora que acabou o meu aquecimento, eu adoro falar mal de carro. Primeiro ponto negativo é o seu porta-malas. Você percebeu, né, que esse carro tem aquele shape de Ford EcoSport. O porta-mala tem somente 330 litros de capacidade, pelo menos é maior que do Jeep Renegado, né? Mas não é um porta-malas muito grande. E ainda dizem que os SUVs são melhores que os sedãs. Carro bom tem que ter o porta-malas maior que o do Xenão. Apesar desse carro ser todo tecnológicozão, com, por exemplo, sensor de proximidade da chave, onde basta você chegar próximo do carro, que ele destranca, e o inverso também, a mesma coisa. A central multimídia, ela é super arcaica. Não faz sentido essa central multimídia aqui, ela é obsoleta. É uma central multimídia que está no mínimo 5 anos atrasada. Pelo menos ela tem espelhamento, Android Auto e Apple CarPlay, mas é somente com fio. No entanto, existe base para carregamento wireless, carregamento sem fio. Mas se você utiliza o espelhamento, o seu celular sempre vai ficar conectado na central multimídia carregando automaticamente, sabe? Não entendo. Outra reclamação recorrente é o ar-condicionado, dizem que é fraco. O retrovisor interno, por exemplo, ele não é fotocrômico. Eles economizaram também na iluminação de quebra-sol e também na iluminação traseira. Ah, mas tem teto solar. Nananina não, meu consagrado. Dá para você colocar iluminação traseira e individual, inclusive mesmo com um tetão gigantesco desse aqui de vidro. Outro ponto negativo do Tiago híbrido é o seu consumo. Sim, meu consagrado. No Brasil, o Tiago 5 sempre foi criticado pelo seu consumo. É bom deixar isso claro, caso você esteja comprando um Tiago 5 mais antiguinho. Mesmo esse carro sendo híbrido leve, é um carro que dificilmente chega aos 10 km por litro na cidade. Os únicos relatos de pessoas que conseguiram fazer mais de 10 por litro com gasolina nesse carro moravam em Brasília, por exemplo. Mas em Brasília todo carro tem um consumo bom. Eu acho que faltou aí uma injeção direta nesse motor turbinado. Falando em motorização, aqui no cofre do Tiago 5X temos um 4 cilindros que
transloca 1.5 litros, 16 válvulas, com injeção convencional, não é injeção direta, e com turbo compressor, turbão. Turbão não, uma turbininha pequenininha. Alguns vão achar bom o fato desse carro não ter injeção direta, porque no Brasil temos visto problemas relacionados a bicos injetores quando carros com injeção direta são abastecidos com etanol. Mas eu, pessoalmente, eu prefiro sempre injeção direta. Adoro o barulhinho de máquina de costura desses motores e também porque eles têm um consumo melhor e um desempenho também. Esse motor gera 150 cavalos de potência, mais um burrinho no volante, quando abastecido com etanóis. 147 cavalos de potência, quando abastecido com mijolina. Já o torque máximo, ele é o mesmo em ambos os combustíveis, de até 21,4 kgfm a 1.750 rotações. O motorzinho elétrico desse carro, que é tipo um super alternador, porque esse motor elétrico, ele substitui o alternador do carro e também substitui o motor de partida, ele tem meros 10 cavalinhos de potência e 4,1 kgfm de torque. A potência combinada, juntando tudo, é de 160 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Esse motorzinho elétrico é abastecido por uma bateria de 48 volts. Esse motorzinho elétrico não traciona o eixo, ou seja, em nenhum momento o carro anda somente utilizando o motor elétrico. Por isso que eu acho errado chamarem híbridos leves de híbridos, tá? Eu acho que deveria ser outro nome, mas tudo bem. Eu digo isso porque um híbrido pleno, como por exemplo o Toyota Prius, ele utiliza o motor elétrico para tracionar o carro, sem consumir nenhuma gota de gasolina por alguns momentos. O híbrido pleno não roda dezenas de quilômetros somente com o motor elétrico, como no híbrido plug-in, mas o motor elétrico traciona o eixo, sem a necessidade do motor a gasolina. Já no híbrido leve, esse motor elétrico super alternador, ele envia força diretamente para o motor. E ele vai enviar essa potência para o motor nos momentos onde o motor a combustão vai gastar mais e emitir mais gases poluentes. Com isso, se consegue uma redução na casa dos 10%, tanto no consumo quanto na emissão de poluentes. O câmbio é um CVT com simulação de até 9 marchas, um câmbio CVT que muita gente não gosta do seu funcionamento nos carros da Caoa Chery. Pesando 1.454 kg, o Tiago 5X híbrido acelera de 0 até 100 km por hora em 9,2 segundos. É um número bacana. A velocidade máxima é de 193 km por hora. E o consumo do Tiago 5X híbrido é de 8,1 km por litro na cidade com etanóis e 11,1 km por litro na cidade com gasolina, ou o suco do dinossauro batizado. Isso de acordo com o Inmetro, tá, meus consagrados? De acordo com o Inmetro é esse número. Mas, geralmente, o consumo real de cidade sempre tende a ser pior do que esse informado pelo Inmetro. E no caso desse carro, é ainda menor. Já o consumo de estrada é de 8,3 km por litro com etanóis e 10,9 km por litro na estrada com gasolina. Aí você fala para as pessoas o consumo do seu carro híbrido e vira motivo de piada, assim como as pessoas têm feito com o Fiat Pulse Hybrid e o Fiat Fastback Hybrid, que também são micro-híbridos. Agora, existe uma vantagem desses carros micro-híbridos, que é o quê? Que é a redução no imposto, né? Se você mora em Brasília, por exemplo, você não paga IPVA de carros híbridos e elétricos. E um híbrido leve já se enquadra como híbrido. Pelo menos ele tem manta acústica para abafar os barulhos no motor. E aqui o suporte do capô. Meu Deus, Celta preto, meus consagrados. Celta preto, acenda o farol. Sem farol. Sem farol. Olha aqui a chave dele. Isso aqui é uma capinha, tá? Se eu ficar longe do carro, ele vai trancar automaticamente. Tranca, infeliz. Essas funções me trollam. Era pra ter trancado já. A capinha tava atrapalhando, tirei ela. Olha aqui a chave sem capa. Utilize capa, meu consagrado. Vou trancar o carro. Apertei o botão de trancar, ó. Retrovisor rebate, os vidros sobem, apertei o botão de destrancar, retrovisor já volta para a posição. Segurei o botão de destrancar, será que os vidros vão descer? Sim, os vidros descem todos. Isso é uma coisa que brasileiro gosta, vidro subindo e retrovisor fechando, igual carro de gente rica. Vou me aproximar do carro, será que ele vai destrancar? Ó, destrancou, viram? Destrancou, sozinho. Eu não apertei nada. Agora eu vou ficar longe. Vamos ver se funciona agora. Aí funcionou, viram que fechou o retrovisor? E ainda assim existem sensores nas maçanetas. Passando a mão aqui, você tranca o carro, olha aí. É biometria, tá? Biometria. Fala pro seu vizinho que é biometria. E colocando a mão na maçaneta, ele destranca. Agora eu quero ver o mais importante num carro.
Eu quero ver o xenão, meus consagrados. Abaixe a temperatura da sua televisão, porque esse carro tem xenão, meus consagrados. Xenão, olha isso. Farol baixo, farol alto. O farol baixo tem um projetor e aqui o refletor no farol alto. Mas fraquejaram no faroletezinho e na seta, porque tem lâmpada halógena. Aqui embaixo é a luz de rodagem diurna. Esse é o LED com função de DRL, ou luz de rodagem diurna. A grade frontal possui os diamantes da Caoa Chery. Vários diamantes muito bonitos. Câmerazinha frontal do sistema de câmera 360 graus. É um farol bonito, né? E mais bonito ainda é a coloração desse carro. É um azul escuro, um azul midnight, tá ligado? Rodas aro 18 com pneus na medida 22555. Pneuzinho grosso, é do grosso que nós gosta, para não rasgar. Freios a disco nas rodas dianteiras e freios a disco também nas rodas traseiras. E uma curiosidade, esse carro possui suspensão traseira do tipo independente, multibraços, algo que não é comum em carros dessa categoria aqui dele. O emblema Hybrid, repetidor de seta em LED, câmeras laterais, friso lateral, rack de teto inútil, tanque de combustível com capacidade para 51 litros. Infelizmente gastaram tudo no farol e a lanterna traseira ficou sem LED. Isso aqui eu acho que não é LED, viu, gente? Só tem o formato, mas quase certeza que não é LED. Quando é LED, ele fica piscando aqui na minha câmera. Ele também tem cu de fogo, ou bunda de fogo também, que é a lanterna traseira de neblina, dos dois lados para cegar geral na estrada. Tem os sensores de estacionamento e também a câmerazinha de ré. O nome do carro, Tiago 5X Pro, Caoa Chery, a folhazinha. Todo carro que tem folha, ele quer te enganar, quer falar que é econômico e sustentável. Por exemplo, meu Fusion EcoBoost, fazendo 5 km por litro na cidade com gasolina e tem lá uma folhazinha verde. Olha aí o porta-malas da criança, 330 litros de capacidade, pequeno, tem que treinar um pouco mais de glúteos. Na esquerda tem iluminação, eu vim ver o step e temos step temporário, melhor do que nada. Aí o seu pneu rasga na rua e é culpa sua. Por exemplo, eu vi uma postagem de uma pessoa que rasgou o pneu do seu Raval H6, rasgou de um jeito que só colocando um spare, só colocando um step. E aí o pessoal veio criticar ela, falando o seguinte: ah, mas você também foi barbeira, né? Isso aí não é normal, você arrebentou o pneu. E ela concordou, ela tinha arrebentado o pneu por barbeiragem. Só que não existia o step para consertar a barbeiragem dela. Então ela teria que chamar um guincho, e aí às vezes o guincho é uma bosta, né, do seguro, demora. E aí você perdeu o seu dia. É uma bosta trocar pneu? Sim, mas às vezes é o único jeito. Agora, como que faz quando só tem um kit de reparo rápido e você cortou o pneu? Espera o guincho. Banco traseiro bipartido, com o top differ para ancorar a cadeirinha do catarrento, o tampão para fazer aquele barulhão, puxador para fechar o porta-malas sem sujar as mãos. Vamos ver agora a parte interna desse carro. Olha aí o espaço para as minhas pernocas, meus consagrados. O xenão tem 1,83 m, tem um espaço para o meu cabeção de caixa d'água. Essa iluminação forte que eu estou usando é um LED da Ulanzi, LED top, viu, da Ulanzi. Tem um link desse LED no primeiro comentário fixado. Olha como ele lumeia tudo, Aqui é o gela-saco, famoso gela-saco. Ali embaixo tem uma entrada USB para carregar o tablet do catarrento, chamado Rael. Não tem iluminação traseira, mas tem o PQP. O espaço lateral é ok, tá? Não é tão very good assim, é ok o espaço lateral. Apoio de braço com 2 porta-copos. Hidrate-se. Porta traseira com plástico duro, plásticozão, soft touch. Plástico duro, plásticozão, plástico duro. Porta dianteira com soft touch. Plástico duro, plásticozão, plástico duro, plásticozão. Os bancos financiam com taxas extorsivas e também são bancos de couro, olha aí. Eu acho que é couro legítimo, hein? Não é couro sintético da vaca sintética, mas é um courinho gostoso, viu? Aqui são os comandos elétricos do banco, inclusive com ajuste de lombar. O banco do passageiro, que nem a gente, não possui tais ajustes elétricos. Olha o volante aí da máquina. E a buzina, vamos ver a buzina. Buzina alta e estridente, adoramos. Direção elétrica, esse barulho é do piso. Volante com base achatada, tem ajuste de altura e de profundidade também. Aqui na esquerda temos os comandos do controle de cruzeiro adaptativo, ACC, e também limitador de velocidade. Aqui no meio você navega pelo computador de bordo, ali no painel de instrumentos. Aqui na direita temos os comandos de entretenimento, né, os comandos do sistema de multimídia desse carro. Aqui na esquerda tem chave de farol com acendimento automático do mesmo quando escurece, e chave do limpador de para-brisa também com função
automática. Esse aí é o painel de instrumentos digital, mas é só a telinha do meio, tá? É só essa telinha do meio aqui que é digital. O resto não é digital. Aqui tem o nível de combustível, aqui tem a temperatura do carro e nível de combustível. Aí aparece o velocímetro no meio, o velocímetro na lateral, conta giros também. Aqui também mostra a pressão dos pneus e temperatura dos mesmos. Aí tem aqui o radarzinho, né, do alerta de colisão frontal. Aqui são os dados de consumo. O consumo tá bem baixo porque o carro tá parado, tá, gente? Não é tão ruim assim o consumo do carro. Mas se for no etanol, talvez até seja. Aqui tem um tema, né? Dá pra você mudar o tema. Fantasia, dinâmico. Não sei porque fantasia é azul. Por quê? Deixem aí nos comentários. Condução, né? Aqui, ó, consumo, viagem. É um computador de bordo meia bomba, viu? Na minha opinião, achei fraco. Poderia ter mais informações legais. Quilometragem do carro, temperatura. Aqui na esquerda tem um botãozinho para você desativar o controle de tração. Aqui é para você ativar o assistente de descida em rampa, ou HDC. Utilize essa função numa descida íngreme, se você não tiver com segurança para fazê-la, principalmente se for uma descida de cascalho, tá? De barro. Aqui você ajusta a altura do farol. Olha ali a linha de corte, tá vendo? Como funciona? Se eu colocar para baixo, o farol desce, olha lá, a linha de corte desceu. Agora eu vou subir. Olha a linha de corte, subiu. Isso tem desde 1900 e bolinha nos carros, tá? Essa é a central multimídia com o espelhamento via cabo. E aí tem essas funções aqui. Só espeta o seu celular no carro e utilize o espelhamento sem fio. Só isso, tá? Não faz mais nada não. Se você quiser o adaptador para espelhar sem fio na central multimídia, eu vou deixar também o link aí no primeiro comentário fixado, tá? Aqui tem os botões físicos da central multimídia, muito bom. Tem esse aqui, ó, que é bacana, AVM, que vai ativar o sistema de câmera 360 graus. Esse carro tem câmera frontal, né? Tem câmera traseira, visão 360 graus. Você pode ver o carro de fora, né? Igual o Nissan Kicks, igual o Hyundai Creta. Não é exclusivo desse carro, mas é uma função muito bacana. Visão ampliada frontal, visão ampliada traseira. Ó o irmão mais velho dele. Essa superfície aqui é touchscreen para você fuçar no ar-condicionado. Ar-condicionado de 2 zonas, digital. Só que essa superfície, ela não tem resposta tátil e nem resposta sonora. Então eu achei isso ruim. Ou seja, você não sente no seu dedinho uma tremidinha para confirmar que você apertou de fato o botão, ou um barulhinho. E dá para você também controlar o ar-condicionado por meio da central multimídia no menu de climatização. Esse aqui é o joystick de BMW. Parei o carro, aperta no P de parado. Para trás, D de drive, iDrive, no meio, N de neutro, para frente, R de rapidão ou ré, e para a esquerda, modo manual, sobe marcha, reduz marcha, sobe, reduz. Aqui o freio de estacionamento, eletrônico e automático, ou freio de mão de dedo, com a função auto hold, que é muito bacana. Essa é a base de carregamento wireless, 2 porta-copos, hidrate-se, apoio de braço com porta-PT, dá para você tirar esse porta-treco, e aí você tem essa porta-PT gigantesca, inclusive com saída de ventilação, para você deixar os seus queijinhos aqui dentro, eles não estragarem. Porta-luvas com descida triunfal, mas não tem iluminação no porta-luvas. O retrovisor interno, que não é fotocrômico, sofrerás com o farol desregulado de Fiat antigos. A única iluminação interna desse carro, de fato, né, é essa aqui. Aqui tem os botões da persiana, que é elétrica. Acho que dá pra ver o LEDzinho do teto solar. Olha lá o LED do teto solar, bacaninha, né? Persiana completamente elétrica, muito bom. É só apertar um pouco mais forte que ela vai fechar completamente, não precisa colar o dedo lá. E a persiana, ela é blackout, viu? Ela bloqueia totalmente os raios solares do xenão divino. Raio UVA, UVB, UVC, UVD, UVE, UFG, UVG, UVH, porta-óculos. Quebra-sol do motora com espelhinho, mas sem luzinha. Quebra-sol do passageiro com espelhinho, mas sem luzinha. E o acabamento? Soft touch, soft touch, soft touch também, soft touch e plástico duro, plásticozão, plástico duro, plástico fica escondido, plástico duro. Uai, o que é isso aqui? Plástico duro. Olha, porta-treco escondido com 2 entradas USB do tipo C e ali uma entrada 12 volts. Bora lá, meus consagrados, vamos dar uma voltinha de Tiago 5X Pro Hybrid Max Drive. Ó, tetão maravilhoso, 2025, carro híbrido leve. Vamos acelerar aqui, pisadinha, ó, pisei tudo. Opa! Bom, né? Ele pisa bem, anda bem. O desempenho dele é bom, satisfatório, não é nada excepcional, mas para o dia a dia, para o anda e para,
tá ótimo, né, meu consagrado? 0 a 100 abaixo de 10 segundos é um número aceitável, né, para os dias atuais, tipo o mínimo. O mínimo é um 0 a 100 em 10 segundos. Esses SUVs atuais, eles têm uns bancos altíssimos, né? Os bancos ficam muito altos. Eu tô lá no 12º andar. E eu abaixei o banco o máximo possível aqui, mesmo assim eu tô muito alto, cara. Falando em bancos, né? Que bancos confortáveis, meus consagrados. A minha mochilinha aqui, ó, tá elogiando muito a qualidade dos bancos desse carro. Os bancos são grandes, né? Vocês viram, são bem largos, são enormes, são muito confortáveis também. Lembram aqueles bancos Zero Gravity da Nissan, que são muito bons também. O meu bumbum gosta muito de uma marca de carros. O meu bumbum gosta muito dos carros da Caoa Chery, no quesito conforto. Cara, eu acho que hoje a marca, assim, é a marca que é uma das marcas com carros mais confortáveis para o Brasil. Suspensão, principalmente no quesito suspensão, cara. Suspensão assim, ó, deliciosa, macia, super agradável, principalmente na absorção de impactos, sabe? Os carros da Caoa Chery são muito agradáveis nesse quesito. Isolamento acústico é bom também. Não é uma maravilha, mas é um bom isolamento acústico. Olha a visibilidade, muito boa também, muito boa visibilidade. O carro está no modo Eco, no modo econômico, Eco não, né? Eco, no modo Eco, econômico. O Eco, quando fala Eco, eu lembro de Counter-Strike, que o pessoal faz um round Eco, porque tá sem grana. Aí vai só no pistol, só na pistolinha. Cadê a fúria, hein? Nossa, aqui foram arrebentados aí pela nave. Nossa senhora. Inclusive, um rolê aleatório do Xenão. Eu conheci o Follen, meus consagrados. Lá em 2019, eu fiz um cruzeiro com a minha família. Já tava com a Xenosa também, um cruzeiro de fim de ano. E o Follen tava lá, com a família dele também. Eu conversei com ele bastante, inclusive. Mas só foi um dia mesmo que eu conversei com ele assim. Dei aquela tietada básica, né? Mas eu conversei bastante com ele. O cara super gente boa, sabe? Muito gente boa. Mas depois também não fiquei tietando, não fiquei enchendo o saco dele. Zoeira, assim. O cara bem gente boa. E foi assim, do nada, né? 2019 eu trabalhava na Pony ainda. Rolê super aleatório, eu postei nos stories, né? E o pessoal comentando, né? Rolê aleatório. No modo econômico eu sinto que o freio regenerativo dele, né? O freio regenerativo, que é quando o motorzinho elétrico, aqui o super alternador dele, ele inverte, né? Para poder recuperar energia para a bateria de 48 volts. O freio regenerativo fica mais forte no modo econômico, né? Para recuperar mais energia. Lembrando, né, que em carros híbridos plug-in, híbridos leves, né, é interessante que você deixe o carro rolar mais e deixar o carro ir freando sozinho, tá? Como ele freia sozinho? Quando o motor elétrico ele inverte e aí ele começa a regenerar energia, tá? Ele utiliza a regeneração, ele recupera energia cinética para enviar para as baterias. Deixa o carro rolando, diminuindo a velocidade, aí só no finalzinho você aplica a frenagem no freio, pisando no freio mesmo do carro. E aí você vai recuperar mais energia, vai melhorar a autonomia, vai melhorar o consumo também. Eu tô com outra bermuda aqui porque eu gravei ontem o test drive, mas o cartão de memória corrompeu, né? Corrompeu, aí eu tentei recuperar com aquele aplicativo da Wondershare, o Recover It, mas não deu muito certo. Resolvi vir logo aqui e regravar o test drive com esse carro. Esse é um ponto positivo, um grande ponto positivo do Tigo 5X, do Tiago 5X, é o seu conforto, é um carro muito confortável para a sua categoria de SUV compacto. O acabamento dele também é muito bom, tá? Um acabamento que parece de carro médio, parece acabamento de SUV médio, mas ainda é um SUV compacto, visibilidade muito boa também. É um carro cheio de mimos, né, como o banco aqui com ajuste elétrico, o teto panorâmico, LED no painel, ar-condicionado digital de 2 zonas, aqui o joystick, né, o joystick seletor de marchas, painelzinho digital. Então é um carro bem equipado, sabe? Para mim, esses são os pontos positivos, principalmente conforto e acabamento. Conforto e acabamento é top nesse carro. Ponto negativo, né? Eu já comentei mais cedo. O ponto negativo desse carro é o consumo. Mesmo sendo híbrido leve, o consumo dele, cara, não é legal. Não é legal o consumo. Sempre foi uma crítica, né, do Tigo 5X, o consumo. E mesmo na versão híbrida, o pessoal reclama do consumo desse carro. Então, se você vê os dados do Inmetro mesmo, você já desanima um pouquinho. Aí quando você vai ver os dados reais, aí você desanima de fato. Infelizmente tem esse percalço aí. Porta-malas, né? O porta-malas que é pequeno.
E a central multimídia, que é defasada, como eu comentei mais cedo, né? Defasada, merecia já ter aí um espelhamento sem fio, poderia ser um sistema mais novo, falta iluminação interna, só tem essa luzinha aqui, a única iluminação interna do carro é essa aqui. O LED não é iluminação, tá? O LED é decorativo, o LED é para deixar bonitinho, para deixar luxuoso o interior do carro. Pelo menos o celular fica escondidinho aqui debaixo, né, do console central. Estou usando o Android Auto do meu Samsung, que eu uso para gravar os vídeos, Samsung S23 Ultra, muito bom, very good. Mas é isso, né? Tem esses pontos negativos. Também é bom lembrar, né, que tem aparecido aí reclamações com relação ao pós-venda da Caoa Chery pelo Brasil, tá? Quando eu gravo um vídeo para vocês, assim, eu tento passar tudo que tem, né? Tudo que acontece. E isso aí é um fato, né? Tem pessoas aí que reclamam, tem pessoas desapontadas com o atendimento, com o pós-venda da Caoa Chery, principalmente com relação a peças, reposição. Então é bom, né, você ficar de sobreaviso e pesquisar também, né? Pesquisar, ver como que está acontecendo antes de comprar. Eita, que foi? Ah, alerta de ponto cego. Ah, um alerta de ponto cego, você viu? Eu dei a seta e tinha um motoqueiro vindo e aí ele começou a apitar. Falando nisso, né, no alerta de ponto cego, esse carro tem o ADAS, um ADAS bem completinho, incluindo o alerta de ponto cego, que ele vai alertar se tiver um carro na sua diagonal traseira, né? E aí quando tiver um carro lá, vai acender uma luzinha no canto do retrovisor, dos retrovisores, tanto do esquerdo quanto do direito. Além disso, esse carro também tem controle de cruzeiro adaptativo, que é o sistema que mantém uma distância adequada, uma distância segura para o carro que vai à frente, buscando ali manter a velocidade que você programou no piloto automático, muito bom na estrada, tá? Na estrada, eu tenho um carro com ACC, eu só ligo o ACC e vou embora. Ligo o ACC, não freio, não acelero, só deixo o carro ir. É bom principalmente quando você está viajando de grupo. Quando vai alguém na sua frente, por exemplo, aí eu só ligo o ACC, o carro traqueia o meu colega que está na frente, eu só vou de boa, não preciso nem acelerar, nem frear, eu só vou lá tranquilão. Além disso, ele também tem o assistente de permanência em faixa, que é o LAKS, é só permanência, tá? Ele é um Lane Keep Assistance, que como funciona? Se você tirar a mão do volante, o carro vai ficar indo para um lado e para o outro, entendeu? Igual bolinha de ping-pong, igual bolinha de ping-pong, igual pinball. Se você é mais idoso aí, você sabe, o pinball, lembra do joguinho de pinball do Windows? Você comprava lá o seu computador, não tinha internet, porque a internet era cara, você ia fazer o quê? Ou você ia jogar o pinball, né? Porque aquele jogo de carta lá, solitária, aquele jogo de carta, paciência, eu não sabia jogar paciência com 10 anos. Então eu ia jogar pinball, né? O pinballzinho lá. Aí o seu carro fica fica assim, ó, fica indo de um lado pro outro da faixa. Aí vai pra cá, corrige pra lá. Vai pra esquerda, aí ele corrige pra direita, entendeu? Ele vai corrigindo toda hora. É diferente do centralizador de faixa, que no centralizador de faixa, de fato, o carro o carro automaticamente vai mantê-lo, o carro vai se manter no centro da faixa, tá? É importante você saber isso, tá? Tem veículos que possuem alerta de mudança de faixa, que é o que? Ele só vai alertar que está comendo faixa. Já outros vão ter o alerta mais o sistema de permanência em faixa, ou seja, vai corrigir a trajetória do carro para voltar ele para a faixa. E ainda tem os com centralização de faixa, que aí sim, de fato, ele vai ficar mantendo o carro ativamente o tempo inteiro ali no meio da pista, no meio das faixas de rolamento. Isso em situações de reta, de curvas pouco acentuadas, curvas bem leves, tá? Tem esses sistemas aí. Nesse caso aqui do Tigo 5X Pro Max Drive híbrido, ele é o assistente de permanência em faixa. Dá para você desativar? Dá para você deixar só o alerta, eu acho. Além disso, ele também tem um alerta de colisão frontal, que vai fazer o quê? Vai alertar, né, pelo risco de uma batida frontal iminente. E se você não fizer nada, o carro pode aplicar frenagem, que aí é o assistente de frenagem emergencial, o AEB. Aí o carro vai frear para mitigar os possíveis danos da colisão ou até mesmo evitar totalmente a colisão. Tá bem comum aí nos carros atuais, graças a Deus. Tá vendo aquele Peugeot saindo ali? Ele tá saindo de ré na pista, né? Saindo de ré e aí ele não tá vendo nada.
Então, nesse carro aqui tem um alerta para evitar que você dê de bunda com a cara do outro carro. Aí ele vai ficar alertando, que é o alerta de tráfego cruzado para você que está saindo de ré de um estacionamento na perpendicular. Como estava ali, ó, o Peugeot 206, bonitinho. Esse é o Max Drive, né? Na terminologia, na terminologia da Caoa, Max Drive é quando os carros eles têm o sistema ADAS. Só faltou o que aqui? A comutação automática do farol alto, que é o farol alto automático, né? Não tem farol alto automático. Que é muito bom também, é muito God, cara. Farol, igual, falando agora de CS, né? Igual o Gaules lá, o Liminha falando, é God, é God. É muito God, cara, o assistente de farol alto. À noite, meu, é muito bom, muito bom. Você não cega ninguém, entendeu? E não precisa ficar toda hora usando aqui, ó, farol alto. Ele aciona sozinho, desliga sozinho. Esse aqui não tem, tá? Ele tem o acendimento automático dos faróis quando escurece, mas não a comutação automática do farol alto. Nomes incríveis, vocabulários insanos, vocabulários sensacionais. Agora falando de jogo, vou falar de jogo agora também, eu tô falando de jogo. Eu tô assistindo um streamer muito massa que é o Handsome. Um salve aí pro Handsome. Ele faz muita stream de Dark Souls. Aí ele fica falando dos glitches muito loucos. E também eu tô assistindo o Bets. Bets, ele tá fazendo uma speedrun do... Ele tá tentando pegar o recorde mundial de speedrun do GTA San Andreas. De zerar o jogo, tá? Zerar o jogo em menos tempo. O recorde atual é de 2 horas e 53 minutos, mais ou menos. Meu, o cara já resetou o jogo mais de 14 mil vezes. Ontem eu fiquei até 1 da manhã assistindo ele tentando e ele perdeu. Ele errou a run e aí era para ele pegar pelo menos top 2, ele perdeu, cara. Pra você ver. É, meu consagrado. Existências miseráveis. Essa é a minha existência, assistindo pessoas jogarem. Enquanto eu posso jogar, enquanto tenho um PC gamer, eu tô lá assistindo os outros jogarem. Existências miseráveis. Eu dormi mal, meu, dormi mal. Por isso eu tô falando asneira hoje. Dormi só 5 horas, acordei 6 da manhã, né, pra treinar. Tô treinando de manhã e de noite. Os glúteos, pra fortalecer os glúteos. Mas é isso, meus consagrados. O carro é bom, o carro é bacana, sabe? A questão aqui que peca muito ao consumo, como eu falei mais cedo pra vocês. O consumo para um carro híbrido leve, né? Para um carro híbrido leve é ruim. E pega mal, sabe? Pega mal. É igual o caso da Fiat, eu comentei mais cedo pra vocês. Eu comentei mais cedo no vídeo, né? Comentei ontem. No caso da Fiat, você tem lá um Fiat Pulse e um Fiat, você tem lá o Fiat Pulse A, o Fiat Pulse híbrido e o Fastback híbrido. Aí, o nome é híbrido, né? Só que se você pegar o consumo deles, só que aí o Volkswagen Nivus tem um consumo melhor e o Nivus nem é híbrido, entendeu? Esse é o problema do híbrido leve. Eu acho que não deveria ser, carro híbrido leve não deveria ter esse nome de híbrido, porque quando o carro é híbrido, de fato, o consumo realmente é muito melhor. Pega aí um Corolla convencional e o Corolla híbrido. A diferença de consumo na cidade é absurdo. É absurda a diferença, né? Na estrada não, na estrada o carro híbrido ele bebe mais. Já na cidade ele bebe menos. O ideal do carro híbrido e do carro elétrico é o ambiente urbano, de anda e para, anda e para. Por quê? O anda e para vai ser legal para recuperar energia para a bateria. Então assim, pega mal, sabe? Essa questão você falar que você tem um carro híbrido, aí você vai ver o consumo não está fazendo nem 9 por litro. Agora, tirando isso, eu acho um carro muito bacana. Principalmente pelo conforto. Eu prezo muito o conforto ao rodar. O conforto do carro, isolamento acústico bom e o acabamento, né, cara? O acabamento bom, o acabamento de qualidade que você não vê nos carros dessa categoria, nos carros desse preço aqui, ó, você não vê o acabamento que um Tiggo 5X tem. Você não vê, meu. Vocês viram, né, quando eu tava andando devagar e dando a seta, aparecia a câmera aqui, ele ativava a câmera 360 graus. Até 20 km por hora, ele ativa a câmera 360. Bem bom, né? Fácil para estacionar, visão 3D, olha a visão 3D. Aí o carrinho vai de ré. É isso, né? O consumo e o porta-malas, que são pontos negativos.
O espaço ainda é bom e o problema do espelhamento sem fio na central você resolve com um adaptador para a central sem fio. Tem um link aí na descrição. Lembrando que esse carro ele tem também airbags frontais, airbags laterais, tem airbags cortinais, tá? O que é airbag de cortina? É aqui, ó. Airbag lateral é aqui. Airbag frontal na tua cara. É isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com o Thiago 5X Pro Max Drive híbrido. Que nome grande. Bottom line, vamos lá, conclusão. Você compraria esse carro, Xenão? Ó, eu pessoalmente, eu não compraria. Entendo todos os pontos positivos. Não tô aqui para vender carro, tá? Inclusive, eu sei que tem gente que acha que eu tô querendo vender carro. Não tô querendo vender carro nenhum, tá? Eu só falo aonde o carro tá, a loja que o carro tá. Se você quiser ir lá comprar, compre. O que eu passo para vocês é o que eu achei do carro. Você está pagando um preço a mais num carro, que era para ser mais econômico e de fato não é mais econômico. É um carro usado que é mais complexo, né? Quando você compra um carro híbrido, né? Você tem aí mais custos, porque você tem você tem o custo do carro a combustão e o custo do carro híbrido. Só que esse carro híbrido ele não te entrega um consumo que vale a pena. Eu prefiro levar um Tiggo 7, já com motor 1.6 turbo de injeção direta, com câmbio dupla embreagem. Ah, o câmbio dupla embreagem, todo mundo reclama. Sim, mas quando funciona, é bom demais. Câmbio dupla embreagem, quando funciona, é muito bom. O problema é se estragar. Mas assim, câmbio dupla embreagem é muito bom. Os melhores câmbios para mim, convencional, conversor de torque e dupla embreagem, tá? Apesar dos pesares. Eu só espero que a Caoa Chery melhore o seu pós-venda, né, para diminuir essas reclamações que tem aparecido aí na internet. No mais, fiquem com Deus, até a próxima e que o Xenão ilumine a vida de vocês. Falou, tchau, tchau.